Aqui eu tenho 2 peitos de frango que eu limpei, aferventei, limpei com vinagre. A banha que eu vou usar para fritar esse frango. Os temperinhos, aqui eu tenho uma mistura daquele temperinho Edu Guedes com vinagrete desidratado, 2 folhinhas de louro, cominho em pó, açafrão, páprica picante, louro em pó e sal. Aqui alguns temperinhos também, olha, eu tenho aqui gengibre. Eu vou usar esse pedacinho e eu não vou picar, que é para ele não sumir dentro do caldo que vai se formar, tá bom? Gengibre. Eu piquei 2 tomates para tirar as sementes, uma cenoura grande, 2 cebolas pequenas e alguns dentinhos de alho. Aqui cebolinha, os talos de salsinha e os talos de agrião. Tudo isso vai para o caldo que vai se formar depois que eu separar o frango para desfiar e fazer o recheio. Me sobra um caldo de frango com legumes bem saboroso que eu posso usar em qualquer outra preparação. Aqui na panela de pressão eu coloco o frango para fritar, vocês estão ouvindo? E coloco aqueles temperinhos que eu mostrei para vocês. Vou colocá-los todos aqui e vou deixar fritar um pouquinho para pegar uma corzinha, para ficar bem douradinho esse frango. Depois eu já coloco todos aqueles legumes e talos de verduras, deixo refogar mais um pouquinho. Coloco a água. Quando eu colocar a água, eu volto para mostrar para vocês. Agora eu coloquei os temperinhos verde e os talos. Gente, eu já ia deixando de falar. Esse peito de frango feito assim, que depois a gente vai tirar daqui um caldo de frango maravilhoso para a gente usar nas nossas preparações, eu aprendi no canal da Juliana Perdomo. Muito, muito, muito vale a pena vocês irem dar uma conferida no canal dela. Eu aprendi muita coisa com ela. Ela ensina super bem, sem contar que ela é uma fofa, uma querida de pessoa. O canal dela é muito bom, gente. Vale a pena conferir. Esse preparo que ela faz, ela chama de fundo para risoto, porque pode ser aproveitado esse caldo para fazer um risoto. Para quem gosta, é uma opção, vai lá olhar. Eu vou mesmo aproveitar depois o caldo para as preparações de refeição aqui do dia a dia, porque eu não uso nada industrializado assim de caldos. E eu espero que vocês aprendam bastante com ela, assim como eu estou aprendendo. Já vou colocar aqui o restante dos ingredientes. Olha que lindeza que tá. E aí ela deixa assim, no que ela ensina, ela deixa muita vontade, deixa bem claro que a gente pode fazer com o que tiver na geladeira. Então assim, o que eu tô fazendo aqui não tá fiel ao que ela ensinou, mas ao que ela falou enquanto ensinava, que eu posso usar o que eu tiver na minha geladeira. Então isso serve para mim e serve para vocês também. Já vou colocar a água. Olha, já dá para ter uma ideia de como vai ficar saborosíssimo esse caldo, meninas. E saudável, né? Nós temos que aprender a focar na boa saúde, parar de comer coisas industrializadas, produtos que na verdade não são alimentos, são gêneros alimentícios, né? Então vamos aproveitar e aprender a ter saúde. Agora eu vou colocar a tampa e deixar, quando pegar a pressão, vou contar 5 minutinhos e vou desligar para tirar o peito do frango para desfiar, e o caldo que sobrar eu vou guardar. Enquanto o frango tá ali cozinhando, estão ouvindo o barulhinho da pressão? Eu já tô adiantando aqui a massa da torta. Aqui no liquidificador eu já coloquei 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de água e agora é uma xícara de óleo, mas vocês podem ver que eu não boto até completar, eu deixo 1,5 dedo abaixo para não ficar muito gordurosa. Eu gosto de colocar primeiro tudo que é líquido para depois vir com o que é seco. Eu vou bater isso daqui
Depois que tiver batido, eu vou acrescentar essa mistura aqui. Aqui nesse prato eu tenho 3 xícaras dessa mesma que eu usei para medir os líquidos, foi a que eu usei para medir as farinhas. Então aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, eu tenho 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, pode ser um pacotinho, mas como eu tinha o queijo, eu preferi ralar na hora. E aqui são 2 colheres de sopa de creme de cebola, desses assim, olha. É para ajudar a temperar e dar um gostinho, porque eu não gosto muito de usar sal. Se precisar, coloca sal também. Mas vamos lá, eu vou primeiro bater essa mistura que tá aqui, depois eu vou deixar a receita com as medidas na descrição do vídeo, tá bom? Pronto, olha o ponto que fica a massa, tá vendo, ó? E eu tô com fouet aqui, meninas, porque agora eu vou colocar o pó aqui, olha, uma tampinha dessa e mais um pouquinho. Vamos ver se eu consigo colocar sem fazer sujeira. Assim, olha, mais um pouquinho. Aí mistura com fouet. Passados os 5 minutos, olha que maravilha que tá esse caldo, gente. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o peito de frango, tá vendo? Ó, os pedaços de peito de frango. Vou colocar para desfiar na batedeira, porque eu acho muito mais prático. E o caldo eu vou deixar esfriando. Depois que já estiver completamente frio, eu vou bater ele no liquidificador, colocar nos potinhos e congelar. E aí vai ser... Aqui está. Coloquei o peito de frango na batedeira com alguns pedacinhos de tempero, porque agora eu vou fazer o recheio. Agora para o recheio, numa panela eu botei um pouquinho de banha e alho triturado. Vou refogar. E aí, para colocar aqui nesse recheio, além do peito de frango já desfiado, eu também vou usar cheiro verde picadinho, vou usar molho de tomate, vou usar 2 colheres de farinha de trigo, bem rasinha, não é cheia, e vou usar um copo de uns 300 ml de leite, para poder ajudar a encorpar o recheio. Tudo isso vai estar também na descrição do vídeo, tá, meninas? E vou usar um pouco de requeijão também. Vamos lá, vamos fazendo e mostrando para vocês o passo a passo. Aqui no alho eu virei todo o peito de frango já desfiado, tô deixando refogar um pouquinho. Aí acrescentei aqui um pouco de um sachê, quase o sachê todo de molho de tomate. Vou misturar. O molho de tomate já misturadinho, eu coloquei o cheiro verde. Coloquei agora, por quê? Que é para ele ficar bem cozidinho, se misturar bem, se desmanchar bem no meio do recheio. Aqui eu já desmanchei a farinha de trigo no leite. Eu vou colocar para poder dar uma encorpada nesse recheio. Meninas, pense se tem jeito disso aqui ficar ruim. Não tem, né? Aqui eu ainda vou colocar o requeijão e vou colocar um pouquinho daquele caldo que ficou na panela. Então, ele ainda tá esfriando. Eu não bati no liquidificador, mas eu vou pegar só o caldinho, sem os pedacinhos de tempero, e vou colocar aqui para poder ajudar a temperar. Minha boca chegou a encher d'água agora. Agora coloquei o requeijão, não coloquei muito, que é para poder na hora de montar a torta para botar no forno, eu ter mais para colocar, tá? Agora eu vou misturar, vou experimentar o sal, se precisar eu acerto o sal. Se não precisar, está pronto o recheio. A forma tá untada.
Passei um pouquinho de óleo e enfarinhei. Essa receita, meninas, ela rende 2 tortas dessa porque eu não tenho forma muito grande, tá? Então não coloca muita massa, porque senão vai ficar mais massa do que recheio. Eu não gosto da torta muito maçuda. Então, ó, espalha um pouquinho da massa no fundo da forma e aí vem com o recheio. Espalhei o recheio. Por cima do recheio eu botei esses pedacinhos de requeijão e agora eu venho cobrindo com um pouquinho mais de massa. Lembrando que essa massa você divide para 2 tortas, tá? Dependendo do tamanho do seu tabuleiro ou da sua forma, você divide para 2 tortas. Agora aqui por cima eu vou salpicar um pouquinho de orégano e vou botar no forno por 40 minutos. Pronto, meninas, olha, orégano. E agora forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos e eu volto mostrando o resultado para vocês. Como sobra massa, meninas, para não guardar, eu untei aqui uma outra forma, essa é de alumínio. Coloquei bem pouquinha massa, coloquei molho de tomate, aí eu vou colocar agora queijo com presunto e cubro com... Por cima da mussarela, eu vou passar agora requeijão. Ó, passei requeijão, botei orégano e agora eu venho com o restante da massa que sobrou e vou espalhar ela toda. E para diferenciar na finalização, ao invés de orégano, eu joguei um pouquinho de queijo parmesão ralado. Depois que eu tirar a outra do forno, eu coloco essa por mais 40 minutinhos também. E mostro para vocês quando estiver pronta. E aqui está, depois de assada, 40 minutinhos no forno. E aqui está, meninas, a fatia da torta de frango. Eu gosto da massa assim, bem crocantezinha. Olha que delícia, olha o requeijão. Vou provar agora, meninas. Uma delícia. Recomendo que vocês façam para provar e coloquem no comentário o que vocês acharam. E essa é a de queijo com presunto. Quando eu cortar também